Em virtude do mês de março, mês do Dia Internacional das Mulheres, eu vim mais preparada para uma fala feminina, confesso, mas eu tenho uma palestra, eu até ministrei essa palestra o ano passado, na Semana do Servidor Público na Justiça Federal, em que eu trouxe a importância do autocuidado e do autoconhecimento para homens e para mulheres. Hoje a minha fala está um pouquinho mais alinhada com o mundo feminino, mas os homens, é claro, vão aproveitar algumas informações que hoje eu trago. Então, boa tarde, colegas auditores, né? Somos colegas de trabalho público e demais colaboradores. Eu fico muito feliz em estar com vocês aqui no dia de hoje. E nós estamos aqui, né, no dia 31 de março, finalzinho do mês, para comemorarmos o Dia Internacional das Mulheres, que é celebrado no dia 8 de março e é uma data que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975, e é um momento em que se celebra as conquistas femininas e a luta pela igualdade. E tem um tema que eu ministrei nas minhas palestras no ano passado, que ele é um tema muitas vezes mal compreendido. Eu vou falar um pouquinho dele antes de entrar no autocuidado e no autoconhecimento. Esse tema ele é um pouquinho mal compreendido, mas ele impacta profundamente as nossas vidas, que é o tema do feminismo. Não é nossa temática aqui hoje, como eu já disse, né? Ministrei essas palestras o ano passado, mas no ano passado, nos eventos, nós desmistificamos muitas ideias erradas a respeito do tema, e nós entendemos também que o feminismo não é uma rivalidade entre homens e mulheres, não é uma guerra de gêneros. Isso eu falo muito com as minhas amigas, com as pessoas que vão nas minhas palestras. Muito pelo contrário. O feminismo, ele surgiu unicamente como um movimento para garantir igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres. Algo que, inclusive, permitiu que hoje estivéssemos todos aqui reunidos, refletindo sobre as nossas vidas e as nossas escolhas. E nesses eventos, nós falamos também sobre como, ao longo da história, as mulheres conquistaram o direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito à educação, à independência financeira, mas nós sabemos que nós temos muitos desafios pela frente e ainda, né? E, acima de tudo, nessas palestras, nós conversamos sobre o impacto do patriarcado, do machismo, não apenas para nós mulheres, mas também nos homens, porque eu vejo que os homens crescem sem permissão para demonstrar vulnerabilidade. E o que acontece com isso? Os homens repetem padrões que perpetuam as desigualdades. Mas entrando na temática do autocuidado e do autoconhecimento, eu, Denise, acredito muito na importância do autocuidado e do autoconhecimento, porque são ferramentas essenciais para uma vida mais equilibrada e significativa. E hoje eu convido os senhores e as senhoras a refletir sobre as suas emoções, crenças e padrões de comportamento. O meu objetivo aqui hoje é trazer consciência acerca da importância do autocuidado e do autoconhecimento, bem como acerca da importância de se colocarem em primeiro lugar e de adotarem hábitos que favoreçam o crescimento pessoal e emocional. Mas, apesar da apresentação que a colega Michele já fez de mim, eu gostaria de me apresentar para vocês. Mas antes de eu me apresentar, eu gostaria que os senhores respondessem a uma pergunta, tá? Todo mundo respondesse a uma pergunta, pode ser uma resposta íntima aí. Eu pensei no primeiro momento de pedir para os senhores escreverem no chat, mas podem responder no íntimo. A pergunta é a seguinte:
Se alguém te parar na rua e perguntar quem você é, o que você responderia para essa pessoa que perguntou? Então a pergunta é: se alguém te parar na rua e perguntar quem você é, o que você responderia? Enquanto vocês respondem, eu vou colocar um vídeo que eu fiz o ano passado. O vídeo está aparecendo? Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver. Agora está? Sim, vai. Sim. Tá, eu Sim. vou colocar esse vídeo aqui que eu fiz o ano passado e eu gostaria que todos prestassem bastante atenção nesse vídeo. Perguntar quem você é, o que você responderia? Diria que é esposa do fulano, mãe do cicrano e exerce a profissão X. Até aí, tudo bem. Mas o que eu quero saber é quem você é de verdade. Se você tivesse todo o dinheiro e todo o tempo do mundo, o que você faria? Talvez você não saiba responder, porque esqueceu quem você realmente é. Você sabe do que você gosta? Qual é o seu prato preferido? Qual é o seu restaurante favorito? Provavelmente você sabe o prato preferido do seu filho, do seu marido, mas e o seu? Quando você escolhe o cardápio da sua casa, quando é que seu prato favorito entra na lista? Quando foi a última vez que você se deu ao luxo de escolher algo só para você? A verdade é que a vida nos atropela de um jeito que nos desencontramos de nós mesmas. E uma mulher que se desencontra de si mesma é uma mulher presa, uma mulher dependente da opinião e da aprovação dos outros, e isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais dependente da opinião dos outros, mais você se desencontra de você mesma, e assim por diante. Aí surgem a depressão, a ansiedade, o estresse e, principalmente, a falta de identidade. No evento Jornada da Transformação, você deixará de ser uma mulher presa na opinião dos outros e em uma rotina que te coloca sempre em último lugar, fazendo você sofrer as consequências disso no corpo, na alma e nas emoções. Será uma jornada para você se reconectar consigo mesma, relembrar seus gostos, preferências e aprender ferramentas práticas para cuidar do seu corpo, da sua alma e das suas emoções. A sua vida, é claro, não vai se resolver em um único dia, mas será um dia de reencontro com o verdadeiro caminho, um dia de reencontro com a verdadeira você. Será um dia para você parar de correr atrás de todo mundo e começar a correr atrás da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se alguém te parar na rua e perguntar. Bem, eu fiz esse vídeo o ano passado. Vocês conseguiram ver bem o vídeo? Eu fiz esse vídeo o ano passado porque em setembro eu palestrei sobre a importância do autocuidado e do autoconhecimento para 150 mulheres na cidade de Monte Aprazível, local onde eu ainda sou cidadã. E eu fiz esse vídeo tendo como público-alvo as mulheres lá de Monte Aprazível, e a minha fala foi com o objetivo de levar consciência às mulheres que vivem sempre em função dos outros, da família, e muitas vezes esquecem delas mesmas. Eu queria que essas mulheres reservassem a noite do dia 12 de setembro para elas olharem para elas mesmas e assim eu reuni 150 mulheres lá em Monte Aprazível e foi uma noite muito agradável.
e muitas mulheres se emocionaram muito. E eu hoje realmente espero que minhas palavras façam diferença na vida de vocês. Mas, como eu disse, eu preciso me apresentar para vocês e eu vou me apresentar respondendo a essa pergunta que eu fiz no meu Instagram. No vídeo, eu perguntei: se alguém te parar na rua e perguntar quem você é, o que você responderia? Eu disse que, se você só conseguir responder que é esposa do fulano, mãe do cicrano e que exerce a profissão X, você realmente não sabe quem você é de verdade. Eu sou a Denise Mantovani, eu tenho 42 anos, eu sou mãe do Pedro, de 20 anos de idade, sou filha da Cleusa, do Luiz Pedro Mantovani, irmã do Luiz Hermínio, cunhada da Gabriela, com muito orgulho, e eu sou tia do pequeno Eduardo, com 1 ano e meio. Como eu disse, eu sou cidadã de Monte Aprazível ainda, mas eu já morei em Polônia e eu fui professora de dança do ventre em Tanabi por 5 anos. Eu sou formada em Direito, tenho mestrado pela GV, sou servidora pública na Justiça Federal desde 2011 e atualmente eu estou na direção da 17ª Vara Civil. Mas até aí, nada demais. Se eu parar minha apresentação para os senhores aqui, eu estarei sendo contraditória com o meu vídeo. O que eu vou contar para vocês é quem eu sou de verdade e contar também um pouco da minha jornada até aqui. De verdade, eu sou escritora, porque eu adoro escrever. Lancei meu primeiro livro o ano passado e eu escrevo livros também como escritora fantasma. Eu sou palestrante e mentora de mulheres, porque eu encontrei o propósito da minha vida, que é ajudar outras mulheres a encontrar a sua verdadeira identidade e a se libertar dos padrões sociais ruins que fomos ensinadas a seguir. Um leve adendo é, eu tinha um sonho na adolescência, eu queria ser a morena do El Chan, mas como os senhores estão vendo, não deu certo. Eu, Denise, adoro academia, adoro atividade física, adoro dançar, tomar um bom vinho e saborear um bom risoto. Eu amo viajar, gosto de ser bem tratada e exijo ser bem tratada. Gosto de receber flores, assistir Netflix. Mas o que eu gosto mesmo é, na verdade, eu sou apaixonada por longos cafés da manhã e mesas cheias de gente, onde o tempo parece parar. E de verdade, depois da minha jornada de autoconhecimento, que durou uns 10 anos, mas que ainda não acabou, ela continua, eu reencontrei a pessoa mais importante da minha vida, eu mesma. E a partir daí, eu me libertei e eu comecei a realizar os meus sonhos. Mas eu tive uma vida que eu falo que é uma vida no modo sobrevivência e uma crise de identidade muito grande. E essa foi a minha jornada até meus 30 anos de idade. Então, até meus 30 anos de idade, eu vivi no modo sobrevivência. E eu sei que o tema da minha palestra hoje é a importância do autocuidado e do autoconhecimento, mas antes de eu entrar nesses assuntos de modo específico, eu preciso compartilhar algumas histórias pessoais com os senhores. Eu tive meu filho aos 21 anos, eu fui uma mãe bem jovem, e aos 23 anos eu deixei Monte Aprazível com ele, que tinha 1 ano e 9 meses, e me mudei aqui para São Paulo. Eu vim casada para cá, e foi um grande salto na minha vida. Eu saí da casa dos meus pais, onde eu nunca tinha morado sozinha, para viver em uma cidade grande, casada e com aquela responsabilidade de ser uma boa mãe, uma esposa exemplar e, ao mesmo tempo, me preparar para um concurso público. Tudo isso para ser uma profissional bem-sucedida. E eu sabia que tudo isso também tinha que ser de salto alto e com um sorriso no rosto, porque naquela época eu já sabia que se uma mulher reclamasse de algo, especialmente de cansaço, a mulher era rotulada
como louca. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, parecia que eu ia enlouquecer, e depois de um tempo, eu tive essa certeza. Aqui eu enfrentei muitos desafios, e se não fosse pelo autocuidado e pelo autoconhecimento que eu sempre busquei e que eu intensifiquei após os meus 30 anos de idade, eu não sei como que eu estaria hoje. E vocês podem me perguntar, por quê, Denise? Porque aos 30 anos de idade, após viver a maternidade, o casamento, enfrentar o mercado de trabalho, acumulando as funções de mãe, de esposa, dona de casa, filha e de profissional, eu passei por uma grande crise de identidade. Eu me via como várias mulheres em uma só, e eu sentia que eu vivia num piloto automático. Eu tinha uma rotina completamente exaustiva. Acordava cedo, levava meu filho para a escola, ia para o cursinho que eu estudava. Depois que eu passei no concurso, eu ia trabalhar. Quando eu saía do trabalho, eu buscava meu filho, cuidava das tarefas da casa, porque, gente, mesmo com a ajuda, mesmo se uma mulher, né, mesmo se o casal tem a ajuda de alguém em casa, há trabalhos dentro de um lar que apenas a mulher faz. Isso é um fato. Eu fazia supermercado, eu estudava, enfim, eu me resumia em ser mãe, esposa e servidora pública. E foi aí que eu percebi que a vida estava passando diante de mim e eu era apenas uma espectadora. E eu sei que existem muitas mulheres e muitos homens sendo espectadores da vida também. Eu já acordava cansada, sem energia para enfrentar o dia, e eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo, de tudo. E eu tinha duas dores que eram constantes e claras aqui dentro de mim. Eu tinha aquele sentimento de que eu não dava conta de tudo, porque eu sentia que eu não dava conta de tudo. Eu tinha a sensação que as outras mulheres davam conta de tudo e eu não. E eu tinha um sentimento muito grande de culpa também. E nesse período, eu estava casada e eu tive um relacionamento em que meu parceiro falava que academia era futilidade e terapia era coisa de louco. Mas eu continuei um tempo casada aí, continuei sentindo culpa, porque eu nunca conseguia fazer tudo. Não tinha tempo nem para um café da manhã sentada, eu comia muitas vezes de pé na minha cozinha. Eu estava sempre atrasada. O que que eu fiz? Eu sacrifiquei o meu bem-estar para equilibrar as responsabilidades do trabalho com as demandas da família, e isso me levou a uma depressão e a muita ansiedade. E nos finais de semana, quando eu achava que eu ia descansar, eu não conseguia descansar. Eu só assistia TV, eu comia muita porcaria, eu não me alimentava bem, eu era incapaz de processar e de identificar o que que eu estava sentindo naquele momento. Até que um dia eu me olhei no espelho e eu perguntei: quem sou eu? Os senhores já se olharam no espelho e perguntaram: quem sou eu? E quando eu me fiz essa pergunta, eu vi que eu não tinha uma resposta. Eu não me reconhecia. E aí, como eu disse, eu estava exausta, sobrecarregada, com a autoestima lá embaixo. Eu sentia muito medo, depressiva e ansiosa. Eu não sabia mais quem eu era. E teve um belo sábado, eu lembro bem que foi um sábado, que eu me fiz a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Eu não tinha essa resposta. Qual é o sentido da vida? Eu não via um sentido para minha vida. Então, um belo dia, eu vi que alguma coisa tinha de errado na minha vida. A minha vida realmente não tinha sentido. Eu percebi que não era normal viver esse modo de sobrevivência como eu estava vivendo. E foi aí que eu comecei um processo profundo mesmo
de autoconhecimento. O ano passado, eu fiz um workshop voltado para as mães lá na Justiça Federal e uma colega, a Janaína, ela tem uma filha de 4 anos e ela falou assim para mim: Denise, a minha filha falou que o papai gosta de jogar futebol, tocar guitarra, trabalhar e cuidar de mim. E a mamãe gosta apenas de trabalhar e de cuidar de mim. Foi aí que a Janaína viu que ela estava sem hobby nenhum e ela estava passando essa crença para a filha dela. Uma crença de que a mulher só tem que viver em função da família e trabalhar e não tem um tempo para ela se cuidar. Mas aí eu comecei, como eu disse, a minha jornada de autoconhecimento a partir dos 30 anos de idade. Eu investi pesado em mentorias e em psicanálise, e o mais importante, eu comecei a escrever. E por que que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento? Porque alguns incômodos passaram a tomar conta de mim e eu passei aos poucos a questionar internamente esses desconfortos. Foi aí que eu fui para o computador e eu fui colocando as minhas dores no papel, e essas dores no papel depois resultaram no meu livro. E eu confesso que eu não tinha nem coragem de abordar esses assuntos com a minha mãe ou com alguma amiga. Eu tinha vergonha de falar que eu estava cansada, que eu estava sobrecarregada e que eu não via mais o sentido da vida. Eu não sabia qual era o sentido da vida. E tem uma fala que eu gosto muito, que eu escrevi no meu livro, mais precisamente no artigo A Cultura da Rivalidade entre as Mulheres, eu escrevi assim, nessa parte do meu livro. A verdade é que no início das nossas vidas, o nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo, porém a maturidade nos permite questionar os padrões morais e as convenções sociais impostas durante a nossa jornada. E o primeiro incômodo que eu enfrentei foi o incômodo da culpa materna e a pressão que nós mulheres temos para sermos perfeitas. E esse tema da culpa materna, ele é um tema que ele me toca profundamente, porque o meu primeiro artigo, que se chama Aprendi que não sentir culpa faz meu filho mais feliz, ele foi publicado em 2018 na revista Marie Claire e ele foi inspirado nas minhas próprias experiências como mãe e na minha jornada para entender que, ao cuidar de mim mesma, estou, na verdade, cuidando melhor do meu filho. E essa fala aqui, que eu vou repetir, vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Ao cuidar de mim mesma ou de mim mesmo, estou, na verdade, cuidando melhor do meu filho. Mas entrando um pouquinho no mundo da culpa materna, quem aqui é mãe, concorda comigo que quando nasce uma mãe, nasce a culpa e nós nos culpamos por tudo. Se o filho chora, a gente se culpa pela nota baixa do filho, pela casa não estar organizada, por ter que colocar o filho na escola, por retornar ao trabalho ou ir para ir para academia e abandonar o filho, por cuidar do filho e abandonar o trabalho, por abandonar o filho e sair para namorar, abandonar sempre entre aspas, ok? Ou por abandonar o marido e dar atenção ao filho. Nós mulheres sentimos uma culpa muito grande. E por que que nós mulheres sentimos essa culpa? Essa culpa, ela é alimentada por expectativas sociais que nos dizem que devemos ser mães perfeitas, esposas exemplares, profissionais bem-sucedidas e, claro, manter tudo isso de salto alto e de sorriso no rosto. Mas até aqui eu falei sobre a maternidade, a culpa materna. Só que, mesmo quem não tem filho, exerce algum papel de cuidado.
Todas nós, mulheres, sempre estamos cuidando de alguém e por isso também precisamos nos priorizar. E qual foi o start de eu escrever esse artigo Não sentir culpa faz meu filho mais feliz? Teve um dia que eu vi uma publicação de uma médica no Instagram. Essa médica, ela se chama doutora Simoni, ela é mãe de 3 filhos, uma mulher linda, e ela postou a seguinte frase no Instagram com a hashtag Cuide de você. E ela escreveu assim no Instagram dela: Você não só tem o direito de se cuidar durante e após a gestação, como tem o dever de ser exemplo para os seus filhos. E quando eu li isso, eu senti uma felicidade muito grande e a minha culpa começou a ir embora. A doutora Simone escreveu isso porque, mesmo trabalhando muito, ela trabalha muito, sendo mãe, ela faz atividade física e cuida da alimentação, ou seja, ela faz aquilo que representa felicidade para ela. E aí teve uma outra oportunidade que eu presenciei um médico fazendo um procedimento de toxina botulínica, o famoso Botox, em 2 pacientes, mãe e filha. E lá na ocasião, a filha expressou uma infelicidade por estar fora do peso que considera o ideal para ela, porque após a maternidade, ela não tinha mais tempo para cuidar dela, não tinha mais tempo para cuidar de si. A filha disse que cuidava muito da alimentação da filha, não deixava a filha tomar refrigerante, comer açúcar, porém, diante da falta de tempo, ela consumia tudo isso. Aí a avó, toda orgulhosa, falou assim: Ah, a minha filha é um exemplo de mãe, cuida muito bem da alimentação da filha. E foi a partir daí que a minha culpa realmente foi embora. Porque o médico, com bastante expressão, ele falou o seguinte: Desculpa, mas a sua filha não está sendo um exemplo para sua neta. E o que que ele ponderou para a gente? De nada adianta nós, mães, nós, pais, proporcionarmos uma alimentação equilibrada aos filhos e, ao mesmo tempo, os nossos filhos nos verem infelizes, comendo porcarias e não cuidando da gente, seja como mulher, seja como homem. E aí, o médico, na ocasião, ele fez uma comparação bem interessante. Quando a gente viaja de avião, o comissário de bordo fala o quê? Ele fala que, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão de um compartimento e devemos, primeiro, colocar a máscara em nós, para depois colocar nas crianças e demais pessoas ao nosso lado. Se essa regra existe, colegas, há um motivo. Por quê? Porque no avião, o tempo que a gente leva para colocar a máscara, primeiro em uma criança ou na pessoa que está ao nosso lado, é tempo suficiente para a gente desmaiar. Nesse caso, a criança fica com a máscara, porém sozinha, sem condições de cuidar de si mesma. E se nos colocamos a máscara primeiro, mesmo que a criança desmaie, que a pessoa ao nosso lado desmaie, nós podemos tomar providências para socorrer essa criança ou essa pessoa que está ao nosso lado. E eu espero que esse exemplo tenha sido interessante para vocês refletirem sobre como está o autocuidado aí na vida de vocês. E por que que eu escrevi esse artigo? Não sentir culpa faz meu filho mais feliz. Como eu já apontei um pouquinho, durante meu casamento, meu ex-marido me criticava muito pelo fato de eu fazer academia. Eu queria fazer 1 hora de academia só e ele me criticava por isso. Porém, o grande problema é que eu demorei para entender que eu estava feliz no meu casamento, eu normalizei abusos psicológicos e parecia que eu merecia aquele tipo de tratamento. E durante anos eu vivi aceitando aquela vida que eu tinha,
ou seja, me faltava autoconhecimento naquela época. E eu sei que muitas pessoas vivem um relacionamento abusivo. Em maior parte são as mulheres que vivem relacionamentos abusivos, mas eu conheço histórias de homens vivendo relacionamentos abusivos também. O grande problema é que muitos não sabem disso e tendem a normalizar os abusos, seja por uma dependência emocional, seja por medo de ficarem sozinhos ou sozinhas, ou até pela crença de que merecem ser tratados daquela forma. Eu chamo isso de menos-valia. E a falta de autoconhecimento e o desgaste emocional leva a gente a aceitar esses comportamentos inaceitáveis dentro de um relacionamento. E eu sempre falo que é fundamental a gente reconhecer os sinais de abuso e lembrar que amor não se traduz em controle, manipulação ou sofrimento. Mas, como eu falei, a partir dos meus 30 anos, eu comecei a enfrentar esses meus incômodos, essas minhas dores. E durante esse processo todo, eu percebi que ser mulher era um fardo para mim. Eu brincava na minha outra vida, eu quero vir um homem, porque ser mulher realmente era um fardo para mim. E durante esse processo, eu percebi que eu dependia muito da validação de alguém na tomada de qualquer decisão da minha vida, e eu percebi que eu me preocupava também demais com o julgamento e com o pensamento alheio. É aquela famosa pergunta que a gente se faz muitas vezes: o que os outros vão pensar? E eu comecei a questionar algumas falas que eu escutei durante o meu desenvolvimento. Eu percebi também, como eu disse, que eu tenho um artigo no meu livro que se chama A Cultura da Rivalidade entre as Mulheres, o quanto nós mulheres somos rivais. E eu escrevi sobre isso e me doeu chegar a essa conclusão. E hoje eu venho fazendo um trabalho para as mulheres refletirem sobre essa rivalidade. É uma guerra branca que existe, mas a gente precisa refletir sobre isso e parar com isso. Mas indo nessas frases inocentes que eu comecei a pensar durante o meu desenvolvimento, e eu concluí que várias frases fizeram mal para mim. E aí eu pergunto: as senhoras, os senhores, nunca questionaram internamente algumas frases que a gente escuta durante o nosso desenvolvimento e que reforçam estereótipos e expectativas prejudiciais? Hoje eu trouxe frases mais voltadas para o universo feminino, mas tem muitas frases também que os homens, que os meninos escutam durante o desenvolvimento, e isso faz mal para os homens também. Mas aqui hoje eu trouxe 10 frases que uma ou outra nós mulheres já escutamos, da forma como eu vou falar ou parecida. Eu trouxe 10 frases hoje. Olha, eu posso trazer homens, eu posso trazer a frase para os homens também. Eu posso buscar aqui as minhas frases. Como eu disse, como eu ministrei essa palestra em outubro do ano passado, eu já esqueci um pouco delas. Mas eu vou trazer, eu vou procurar aqui, tá? Exemplo, algumas frases que nós mulheres escutamos, tá? Meninas não fazem isso. Você precisa se comportar como uma mocinha. Meninas são mais delicadas. Não fale tão alto. Isso não é coisa de menina. Você vai acabar ficando para a titia se não aprender a cozinhar. Roupas curtas não são para meninas de família. Seja bonita e sorria mais. Sua prioridade é cuidar da casa
e da família. Não questione tanto, isso não é papel de mulher. Se você não emagrecer, vai acabar ficando solteira. O que os homens escutam muito é: você não pode chorar, homem não chora, homem tem que aguentar tudo aos trancos e barrancos, homem não pode levar desaforo para casa. E essas frases, embora possam parecer inocentes, elas têm um impacto profundo na construção da identidade e da autoestima das mulheres e dos homens. E essas frases reforçam padrões limitantes, inibem a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de escolha, de ação, além de perpetuar desigualdades de gênero, que eu vejo que é uma luta que vocês estão aí. Então, todos nós, homens e mulheres, precisamos refletir sobre essas frases que nós ouvimos durante o nosso desenvolvimento. Eu vejo muito que essa questão da violência doméstica, dessa necessidade que alguns homens têm de bater na mulher, deriva desses padrões sociais que todos nós fomos criados aqui. O ano passado, quando eu fui palestrar em Monte Aprazível sobre a temática Desmistificando o Feminismo, o juiz com quem eu trabalho falou assim: Ah, Denise, vai lá para Monte Aprazível falar mal de homem. De forma alguma. Eu tenho um filho de 20 anos. Como que eu vou falar mal de homem? O que eu quero é uma igualdade de gêneros. O que eu quero são homens e mulheres se dando bem. Mas eu vou trazer algumas outras frases que nós escutamos aqui. Homem ajuda em casa, mulher tem obrigação. Se ele te traiu, vê onde você errou. Mulher que manda demais assusta. Se a mulher tem opinião forte, ela é difícil. Se a mulher é muito quieta, ela é submissa. De que adianta ter sucesso profissional se não tem uma família? Você se separou, você deve ter aprontado. Cuidado para não ficar muito independente e assustar os homens. Se você não tiver filhos, vai se arrepender quando for velha. Toma cuidado para não envelhecer sozinha. Nossa, você dirige bem para uma mulher. E essas frases, elas parecem inofensivas, mas elas moldam a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos e como a gente se vê no mundo. E a gente precisa, nós aqui, homens e mulheres, questionarmos essas crenças, essas falas que a gente escutou durante o nosso desenvolvimento e desconstruir essas falas. A gente não pode perpetuar isso para as próximas gerações. Outro dia eu sentei com o meu filho e certamente várias vezes eu falei para ele: homem não chora, você tem que se comportar como um homem. E, e eu conversei com ele sobre essas falas que eu trouxe para a educação dele, e eu pedi desculpa para ele, eu falei que eu não falaria mais isso, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas assim, a frase que eu mais ouvi durante o meu desenvolvimento e que eu percebi que essa frase me fez um mal muito grande, até no meu desenvolvimento profissional, foi: o que os outros vão pensar. E eu sei que, assim como eu era, existem muitas mulheres, existem muitos homens que se veem presos à necessidade de uma validação externa
para tomar decisões importantes em suas vidas, seja por medo do julgamento alheio ou pela busca incessante de aprovação. Essa dependência da validação do outro, ela impede que a gente que a gente se conecte com os nossos verdadeiros desejos e as nossas necessidades. E quando a gente deixa que a opinião do outro guie os nossos passos, a gente abre mão do poder de decidir por nós mesmos, e com isso a gente acaba se afastando da nossa vida plena, da nossa vida autêntica. E agora eu quero entrar um pouquinho no autocuidado e no autoconhecimento, falar o que é o que é cada um desses aqui, o que é o autocuidado e o que é o autoconhecimento. O autocuidado são todas aquelas ações que nós tomamos para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Eu trouxe alguns exemplos de autocuidado, mas o rol, ele é assim, é um rol exemplificativo aqui, porque existem inúmeros tipos de autocuidado. Autocuidado físico, por exemplo, alimentação saudável, exercício regular, sono de qualidade, hidratação, check-ups médicos regulares, descanso e recuperação. E uma pergunta que eu faço em toda palestra minha: tem alguém aqui que não faz atividade física? Rô, você já começou a fazer a sua atividade física? Sim. Hum. Fico muito feliz, Rosana, fico muito feliz. Eu sempre faço essa pergunta em toda palestra minha. Por quê? Eu considero atividade física algo essencial na nossa vida. Aqui na minha casa, atividade física é inegociável. Meu filho outro dia chegou para mim e falou assim: eu vou parar de fazer academia. Porque ele está chegando na faculdade às 7h30 da manhã e está trabalhando até às 7 da noite. E eu falei para ele: aqui nessa casa, atividade física é inegociável. Eu vou com você às 9 da noite na academia, não tem problema, mas você não vai parar de fazer atividade física. Bem, ele remanejou os horários dele, está treinando na hora do almoço, mas ele não deixou atividade física do lado dele. E uma coisa que eu peço para os senhores e principalmente para as mulheres: diminuam o açúcar da vida de vocês. O açúcar, ele nos inflama, e uma mulher inflamada, além dela não se sentir bem com o corpo dela, ela fica mal-humorada e infeliz. Eu falo que o açúcar, ele engana a gente. A gente come o açúcar para se sentir bem, vem aquela sensação de alguns segundos de bem-estar, logo a gente tem uma queda, a gente come açúcar de novo. O açúcar faz um mal muito grande para a gente. Homens e mulheres diminuam o açúcar. Continuando aqui, nós temos o autocuidado mental também. O que é o autocuidado mental? Leituras e aprendizados. A gente não pode deixar nunca de estudar. A gente precisa meditar. Hoje, com o aplicativo, tem tanta gente ensinando meditação no YouTube, no Spotify. Tem várias meditações. Procurem depois. Tem meditação guiada. Eu gosto muito. E um autocuidado mental que eu indico muito no mundo atual é a gente limitar as redes sociais. Porque rede social não é vida real. A gente precisa parar de comparar as nossas vidas com a vida das blogueiras e das famosas. A vida de ninguém é perfeita, não se enganem. Existe também o autocuidado emocional. E o que é o autocuidado emocional, Denise? É quando a gente expressa os nossos sentimentos, quando a gente define
limites saudáveis, quando a gente aprende a dizer não sem dar explicações. Eu, Denise, tinha muita dificuldade em falar não, e ainda mais sem dar explicações. Hoje eu já aprendi a fazer isso. Nós precisamos também ter tempo para hobbies, nós precisamos praticar a gratidão e chorar quando necessário. Por que não? Existe também o autocuidado social. Que é o autocuidado social? Quando a gente mantém relacionamentos positivos, quando a gente passa tempo com as amigas, com os amigos, quando a gente toma um café com um amigo, com uma amiga, quando a gente passa um tempo com os nossos familiares que nos apoiam, é claro, porque tem aqueles familiares também que a gente precisa deixar de lado porque eles não nos fazem bem. A gente precisa ter uma interação social com significado e a gente precisa aprender a gente precisa aprender a pedir ajuda quando for necessário, tanto nós mulheres quanto os homens. E o que é o autoconhecimento? Eu falo que o autoconhecimento é todo aquele processo que a gente faz para realmente entender as nossas emoções, os nossos valores e quais são os nossos desejos mais profundos. E o autoconhecimento também ajuda a gente a resgatar os nossos sonhos, que muitas vezes os nossos sonhos ficaram lá na nossa infância. O autoconhecimento, ele ajuda muito no resgate dos nossos sonhos e dos nossos desejos. E eu vou trazer alguns exemplos práticos de autoconhecimento em diversas áreas da vida. Existe o autoconhecimento que é baseado na reflexão pessoal. Quando a gente escreve sobre as nossas emoções, que foi o que eu fiz, que aí originou o meu livro, nós reconhecemos os padrões em que fomos criados, nós reconhecemos os nossos medos, nós reconhecemos as nossas inseguranças. O autoconhecimento também, ele vem através da identificação das nossas emoções e das nossas reações. A gente precisa aprender a identificar aquelas emoções do momento. Às vezes a gente fica com raiva, às vezes bate uma ansiedade, e a gente precisa identificar o porquê desses sentimentos. Eu falo que a gente precisa mapear os gatilhos emocionais, que é quando a gente reconhece o que provoca essas nossas reações emocionais negativas e desproporcionais, muitas vezes, como críticas ou situações de estresse. A gente, em algumas situações do trabalho, nós podemos receber críticas, mas a gente precisa identificar se elas são positivas, se elas são negativas, se isso vai despertar algo de ruim em mim. Eu falo que eu nunca levo nada para o lado pessoal. Eu aceito qualquer crítica pelo lado positivo, depois eu chego na minha casa e reflito se aquilo fez sentido para mim ou não e como que eu posso melhorar. E através do autoconhecimento, a gente consegue identificar nossas crenças limitantes também. É quando a gente desafia os nossos padrões de pensamento, a gente examina aquelas crenças herdadas e explora o medo do julgamento. Eu tenho uma mentorada que ela fala para mim que ela foi criada ouvindo muito assim, da mãe dela: Você é uma burra, você é uma burra. Imaginem o quanto isso não fez mal no desenvolvimento dela. Ela se sente incapaz, de ser uma boa profissional, de ter um bom relacionamento. E eu sei que, assim como ela, muitas outras pessoas também escutaram isso dos pais.
você é uma burra, você é um burro, você não sabe fazer nada direito. Mas eu falo, a culpa não é do pai ou da mãe que fala isso. Essas são frases que estão perpetuando gerações e gerações, mas a gente precisa encerrar esse ciclo ruim. E quando a gente vai para o autoconhecimento também, a gente tem consciência dos nossos desejos e das nossas necessidades. Por quê? Porque quanto mais a gente se conhece, a gente define as nossas prioridades pessoais. O que que eu quero para minha vida? Quais são os meus sonhos? O que que eu sonhava em ser quando eu era criança? Quais eram as minhas metas lá da infância, da juventude? E a gente passa a ter consciência também dos nossos limites pessoais. A gente reconhece aqueles limites em situações difíceis, a gente monitora o estresse e a gente consegue, está muito na moda hoje, não sei se na moda é a palavra correta, a gente consegue identificar sinais de burnout. Eu tenho uma colega na Justiça Federal que outro dia ela chegou até a gritar comigo. Se eu não a conhecesse, como diz, daria ruim para ela. Mas como eu a conheço, eu vi que ela realmente não estava bem. Ela foi diagnosticada com burnout. Então, é por isso que muitas vezes é importante a gente ter consciência dos nossos limites. Ela estava trabalhando absurdamente, ela estava exausta. E além da atividade física, que eu considero essencial, que faz parte do autocuidado, aqui no autoconhecimento, eu sugiro que todos participem de psicanálise ou façam mentorias. Mentorias são, se alguém nunca fez uma mentoria, eu tenho feito muitas mentorias. São programas que ajudam a gente a desenvolver as nossas habilidades pessoais e profissionais. E com isso a gente aprende a ter mais motivação, a gente melhora no trabalho, a gente pode querer identificar que a gente quer fazer outra coisa na vida, além de sermos servidores públicos, né? Mas, Denise, afinal de contas, qual que é a importância do autocuidado e do autoconhecimento? Como eu disse no começo, o autocuidado e o autoconhecimento são pilares fundamentais para o nosso bem-estar físico, emocional e mental. O autocuidado é importante, relembro aqui, para a prevenção do burnout, porque ele evita a nossa exaustão, melhora a nossa energia, né, e protege a gente contra o estresse e cansaço crônico. O autocuidado é importante para a nossa saúde física e mental, exercícios, alimentação adequada, sono adequados. Tudo isso fortalece a nossa mente e o nosso corpo. O autocuidado é importante também para relacionamentos, porque eu vejo que quando eu estou bem, o meu filho está bem, e quem se cuida, tanto homem quanto mulher, quem se cuida está mais presente e mais paciente, o que melhora os relacionamentos. Como eu disse no início da minha apresentação, eu sou escritora fantasma também. Eu escrevo livro para outras pessoas. E nesse atual momento, eu estou escrevendo um livro para um grande empresário. Ele é empresário na área da estética e da saúde masculina. E ele, assim, e foi lindo o nosso encontro, porque eu falo de autocuidado mais voltado para as mulheres e ele fala de autocuidado voltado para os homens. E hoje eu escrevo um livro de um homem que quer passar a importância do autocuidado para os outros homens. Então, foi um encontro lindo meu com esse empresário. E o autocuidado é importante para a nossa produtividade. Não adianta, se a gente não está se cuidando, a gente não tem a mesma produção no nosso ambiente de trabalho.
Quando a gente se cuida, a gente aumenta o nosso foco e a nossa energia no trabalho também. E eu falo que eu sou a prova viva disso. Quando eu vou para academia de manhã, eu vejo que eu vou no meu trabalho à tarde. E o autoconhecimento é importante para quê? Através dele, a gente identifica os nossos limites, nós tomamos decisões mais conscientes, nós reduzimos a ansiedade, nós focamos na nossa autenticidade, que vem aí a nossa liberdade emocional e uma confiança para sermos nós mesmas, nós mesmos. E o autoconhecimento também ajuda na nossa autoestima. Quando a gente se conhece, a gente fortalece a nossa confiança e isso ajuda a gente a enfrentar os nossos desafios diários e a nossa autoestima se eleva. Mas nessa prática do autocuidado e do autoconhecimento surgem as objeções. As objeções são aqueles impedimentos que a gente cria para não praticar o autocuidado e o autoconhecimento. Existem várias objeções, existem várias desculpas, mas eu vou trazer algumas aqui. A primeira e mais famosa é a objeção do Denise, eu não tenho tempo. Denise, eu não tenho tempo de fazer academia. Denise, eu não tenho tempo de fazer uma psicanálise. E o que que essa objeção esconde? E a fala que agora é para a mulher. Eu vejo que nós mulheres priorizamos tudo e todos, menos nós mesmas. A mulher sente culpa ao separar um tempo para si. A mulher acredita que o autocuidado é algo que precisa de muito tempo disponível e muitas pessoas acham que autocuidado é futilidade, que autocuidado é um lixo. E como que a gente quebra essa objeção? Pensem numa coisa. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, você vai precisar arrumar um tempo para cuidar da sua doença amanhã. Todo mundo já ouviu essa frase não é minha, todo mundo já ouviu e a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa fazer pequenas mudanças todo dia. O autocuidado não precisa só ir para academia. Pode ser um alongamento dentro de casa, pode ser tomar um café com calma com um amigo ou com uma amiga, pode ser uma caminhada, fazer uma meditação, fazer um yoga. Hoje no YouTube tem vários vídeos de yoga. Durante a pandemia eu fiz muito. E eu peço que os senhores reflitam. Se vocês continuarem dizendo que não tem tempo para vocês, como estarão suas vidas daqui 5 anos? E uma outra objeção, que essa é mais para mulher mesmo, eu me sinto culpada quando faço algo para mim. E eu, Denise, me sentia muito culpada quando eu ia para academia e abandonava, entre aspas, meu filho por uma hora. E o que que isso escondia aqui dentro de mim? Nós mulheres somos ensinadas a nos doarmos aos outros antes de pensar na gente. Existe um medo inconsciente de sermos julgadas como egoístas. E tem mulher que sente que precisa merecer aquele descanso, aquele prazer. E ela sente que ela não merece. Ela precisa merecer, mas ela sente que ela não merece aquele prazer. E como que a gente quebra essa objeção? O autocuidado não é egoísmo, ele é uma necessidade. Quando a gente cuida da gente, nós não estamos abandonando ninguém. Quando a gente se cuida, a gente tem mais energia para continuar cuidando do outro. E se você não se coloca como prioridade, quem é que vai fazer isso? E
para quem tem filha mulher aqui, eu peço que reflita. Você gostaria que a sua filha crescesse acreditando que ela precisa se anular para ser aceita? Eu tenho certeza que não. Esse grande empresário que eu estou escrevendo, o livro dele, que ele fala do autocuidado voltado para o público masculino, ele tem várias histórias. E uma das histórias que ele me contou, que vai para o livro, ele conta que um dia a mulher chegou com o marido em uma das unidades dele, colocou o marido lá dentro e falou assim: cuida dele porque eu não aguento mais. Essa mulher, ela fez um pedido de socorro para uma das unidades dele, né, para essa empresa, porque ela queria que o marido praticasse o autocuidado. Porque certamente estava faltando o autocuidado no marido, e se o marido praticasse autocuidado, o relacionamento melhoraria também. Muitas pessoas falam que não gostam de academia ou de atividade física, mas é que quando a gente fala isso, a gente associa exercício como algo chato ou algo obrigatório. A gente acha que a única forma de se exercitar é na academia. E muitas vezes a gente não tem aquela motivação, porque a gente quer resultados rápidos, né? E o resultado não é tão rápido. E como que a gente quebra essa objeção? Como eu falei, movimentar o corpo não significa só ir para academia. A gente precisa descobrir do que a gente gosta. Pode ser dançar, pode ser caminhar, andar de bicicleta. Aqui em São Paulo a gente pode alugar bicicleta em vários lugares, alongar, nadar. E exercício, atividade física, não é sobre estética, é sobre qualidade de vida, é energia, é saúde mental. E se você esperar ter vontade para começar alguma coisa, nunca vai começar, tá? Eu falo que a ação vem antes da motivação, a motivação vem depois. E reflitam, o seu corpo te carrega todos os dias. Todos os dias o seu corpo está aí te carregando. E o que que você tem feito por ele em troca? Então eu peço que os senhores reflitam sobre as minhas falas, porque para cuidar dos outros, sejamos homens ou mulheres, nós precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Isso não é egoísmo, é uma necessidade. Quando a gente se coloca como prioridade, a gente reflete na nossa capacidade de estar mais presente e estarmos mais equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Criem uma rotina de autocuidado que inclua pequenas ações diárias. Pequenas ações diárias. O importante é começar e a consistência é mais importante do que a intensidade. E, repito, o autocuidado e o autoconhecimento são pilares de uma vida mais feliz, de uma vida mais saudável, plena. Quando a gente cultiva essas práticas, a gente se reconecta com a gente mesmo e a gente transforma a nossa visão de mundo. Eu trouxe um pouquinho aqui da minha jornada, porque eu levei 10 anos para desconstruir quem eu era e me tornar quem eu sou hoje. Antes eu achava que eu era uma mulher livre, mas eu vi que de liberdade eu não tinha nada, eu não tinha nada de liberdade. Hoje eu posso afirmar que o autocuidado e o autoconhecimento não são luxos nas nossas vidas, são essenciais. Não é normal a gente viver infeliz em um relacionamento, não é normal vivermos sobrecarregados, não é normal a gente não saber quem a gente é, não termos sonhos, não termos viagens planejadas. Eu falo que normal é a gente ter uma vida leve, alinhada com os nossos valores, equilibrando os múltiplos papéis aqui que todos e todas nós exercemos, mas sempre
priorizando o nosso bem-estar físico, emocional e mental, estabelecendo limites saudáveis também. E essa é a vida equilibrada que eu desejo para todos vocês. Eu espero que as minhas palavras tenham feito algum sentido na vida de vocês. E eu prometo, numa próxima oportunidade, trazer mais frases que os homens cresceram ouvindo, e eu sei que isso fizeram mal para o desenvolvimento deles. Muito obrigada.